No Justiça para Todos de hoje, você vai acompanhar uma entrevista especial com a desembargadora federal Gilda Sigmaringa Seixas. Nós vamos conversar aqui no Justiça para Todos sobre a importância e a contribuição dos juizados especiais federais e sobre a conciliação. Você acompanha essa entrevista agora. O Justiça para Todos está no ar. A desembargadora é natural do Rio de Janeiro, tomou posse no cargo do Tribunal Regional Federal da Primeira Região por merecimento. Hoje é coordenadora dos Juizados Especiais Federais do TRF1. Desembargadora, são 20 anos, como juíza federal, nem completou 2 anos aí como desembargadora e já está à frente dos Juizados Especiais Federais. Como que se deu isso? Eu, enquanto juíza de primeiro grau, eu tive a oportunidade de ser coordenadora durante uns 5 anos aqui no Distrito Federal, instalei os Juizados Especiais aqui do DF, bem como a Central de Conciliação. Então, eu já tinha uma grande experiência nessa área e quando ascendi ao tribunal, fui convidada para integrar, para desempenhar essa importante função, que é ser coordenadora dos Juizados Especiais Federais em nada mais, nada menos do que 14 estados que congrega a nossa região, com diferentes culturas, diferentes requisições e diferentes problemas. E os juizados especiais, eles trazem a celeridade para a justiça, também afastam aquela ideia de que entrar contra o Estado tem um retorno mais demorado, isso também acaba mudando um pouco, Ah, com certeza, mas assim, no GEF, em razão até do princípio da celeridade, da oralidade, da informalidade, os princípios que norteiam os juizados especiais federais, a ação ela é mais simples, ela tem um rito mais célere. E, em razão disso, são ações propostas de causas até 60 salários mínimos, geralmente são causas previdenciárias e também de servidores públicos, dentro deste valor de 60 salários mínimos. E, em razão disso, o rito é mais célere e a resposta ao jurisdicionado, consequentemente, mais rápida. São quase 20 anos na esfera federal do judiciário e já dá para ter um retorno aí desses quase 20 anos? Nós temos uma demanda previdenciária muito grande. Para você ter uma ideia, hoje nós temos nos juizados especiais federais 1.200.000 ações. A grande maioria da população se socorrendo dos juizados especiais para ver reconhecidos seus direitos. Então, daí a importância social dos juizados especiais federais no cumprimento da sua missão constitucional de realizar justiça. Muitas ações previdenciárias de revisão ou concessão de benefícios acabam aí nos juizados especiais federais, e a quantidade é expressiva, Sim, não resta dúvida que essas ações até 60 salários mínimos são propostas perante os juizados especiais federais, como eu expliquei, independentemente da presença de advogado. O segurado ele pode, por ele mesmo, ir propor essa ação. A Justiça fornece esse tipo de serviço gratuito e o que nós temos contado atualmente com a mudança de paradigma dos procuradores federais, em que eles se prontificaram a fazer acordo em casos de demandas previdenciárias de benefício por incapacidade, quando o segurado realmente está doente, no caso de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, em que existe um laudo positivo de fazer um acordo e não haver necessidade dessa pessoa ingressar com a ação. Então, através da conciliação, fazendo uma audiência pré-processual, pode-se ser reconhecido o direito desse segurado sem que ele necessite de ingressar com uma ação na Justiça Federal. Um dado positivo do Justiça em Números é sobre os processos eletrônicos, Pela primeira vez na história, os processos eletrônicos foram maiores do que os físicos. São 57% contra 44% isso em 2014. Só para a gente comparar aí, em 2009, esse índice era de 11%. Isso demonstra uma evolução aí do judiciário? Não resta dúvida que os nossos tribunais estão evoluindo nesta área digital,
mas o que nós percebemos é que no âmbito da primeira região, em razão da diversidade dos 14 estados que nós temos, nós não podemos exigir que o trabalhador rural do interior do Amazonas, ele tenha computador, não é? Então, nós da Justiça temos que pensar em como podemos inseri-lo nesse aspecto digital, né? Então, essas intimações eletrônicas, como é que você vai exigir que ele vai ser intimado de uma demanda se ele não tem computador? Então, tem que ser democrático, né? Isso tem que ser democrático e nós temos que pensar em dar acessibilidade a todos os cidadãos, né? Então, ou se faz convênios com prefeituras locais para que essas pessoas possam ir a algum determinado local no seu município, verificar as intimações. Na Amazônia, as intimações se fazem por barcos. Os oficiais de justiça têm que viajar quilômetros e quilômetros nos rios, né? Então, quando se fala de efetividade da jurisdição, você quer dizer que essa justiça vá a todos, né? E que todos tenham acesso a ela. Ainda com relação aos juizados especiais, de que forma eles se tornaram assim, um incentivo à conciliação? Bem, a lei dos juizados especiais, ela foi inovadora ao estabelecer no seu artigo 1º a possibilidade de se realizar conciliação numa época em que não era usual, né? Então, o juiz do juizado, ele é muito mais liberal nesse aspecto, porque justamente na primeira audiência, a primeira pergunta que ele propõe, principalmente agora com o novo Código de Processo Civil, é se há um acordo, né? Então, em razão disso, nós percebemos que a adoção de formas alternativas de solução de conflito tem colaborado muito em evitar a judicialização de demandas. E aí desafoga o judiciário, né? Sim, consequentemente, não só desafoga o judiciário, mas através dessa forma alternativa de solução de conflitos, se alcança a pacificação social, né? E também essas pessoas têm, de uma maneira mais célere e rápida, efetiva, a solução dos seus conflitos. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco, Justiça para Todos volta a falar com a desembargadora federal Gilda Sigmaringa Seixas. Voltamos em instantes.